Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que estamos aqui, dando a nossa pequena colaboração nos trabalhos de divulgação da doutrina espírita. Agora, utilizando recursos tecnológicos de exibição online, por conta da necessidade temporária do nosso afastamento físico, mas tendo a certeza de que o afastamento é só físico, pois em coração estamos todos unidos. E o nosso tema de hoje é a aparição de Jesus após a sua morte. E isso está no livro A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 15, nos itens 56 a 63. E como de costume, vamos fazer, antes da nossa colaboração, a nossa prece inicial. Elevemos o pensamento a Deus. Pai de infinita bondade, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de darmos uma pequenina colaboração na seara do Mestre Jesus. Te pedimos, Senhor, o teu amparo, a tua paz, a tua luz, para que possamos sempre darmos o melhor de nós em todos os momentos, e que nos momentos difíceis saibamos ter aquela postura adequada de paz, de serenidade, hoje e sempre. Agora, queridos amigos, a questão das aparições de Jesus. Vamos ter uma ideia do que é uma aparição. Vamos explicar o que a doutrina espírita nos diz a respeito de aparições. E no caso específico de Jesus, como foi que isso aconteceu? Traremos exemplos e vamos detalhá-los, sempre à luz da doutrina espírita. Mas para a gente começar isso, de fato, é necessário que a gente toque em alguns assuntos antes. Assuntos que a doutrina espírita nos traz e que serão necessários para entender as aparições de Jesus após a sua morte. Primeira coisa que a gente precisa entender é o perispírito. Bem, explicando logo o que é o perispírito, nada mais é do que um envoltório semimaterial que une o espírito ao corpo físico. Vamos lá explicar direitinho. O espírito, o ser inteligente, o ser pensante, é imaterial. Poderíamos dizer que ele seria uma chama, uma luz. E como nós sabemos, nós estamos aqui no corpo físico, a natureza do espírito é muito diferente da natureza do mundo físico onde nós estamos. E o espírito não consegue atuar na matéria assim diretamente, porque ele é muito etéreo
e a matéria é muito densa. Então, tem que haver um elemento que é um meio termo que consegue fazer o espírito etéreo atuar na matéria bruta, densa. E esse elemento é o perispírito. Ele funciona numa via de mão dupla. Ele transmite as ações, as ordens do espírito para o corpo físico e também transmite as impressões do corpo físico para o espírito. Vamos lá dar um exemplo rápido. O espírito pensa e o corpo obedece. Quando a gente quer levantar a mão para pegar algum objeto, o espírito pensou, deu a ordem, o perispírito ligado ao corpo físico faz com que essa ordem chegue lá no corpo físico e a nossa mão física realmente se levante e vá lá e pegue o objeto que a gente está querendo. E, no sentido oposto, o corpo, que tem sensores, tem os sentidos, ele capta esses sentidos, através desses sentidos o corpo capta as impressões do mundo físico, transmite ao perispírito e o perispírito transmite ao espírito. Então, se não fosse o perispírito, não adianta, nós não conseguiríamos nos envolver, nos relacionar com o mundo físico. Não poderíamos ter experiências carnais, certo? Então o perispírito faz isso. E a gente, para dar uma referência, tem aqui a orientação de Leon Denis, que ele diz: o homem possui dois corpos, um de matéria grosseira, que o põe em relação com o mundo físico, outro fluídico, por meio qual entra em relação com o mundo invisível. Então aí, enquanto estamos encarnados, nós temos esses dois corpos. Quando a gente desencarna, se separa do corpo físico, mas o perispírito permanece. Certo? E uma coisa interessante é que o perispírito não é nenhuma novidade. As civilizações antigas já o conheciam. Não com esse nome. Esse nome quem deu foi o Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, mas por outros nomes, dependendo da civilização. Por exemplo, os gregos chamavam de corpo etéreo. Os egípcios chamavam de Ka ou Bai. Ocultistas e esotéricos antigos chamavam de corpo astral. E tantas outras denominações para a mesma coisa, para o perispírito. E a gente vai precisar explanar algumas propriedades do perispírito para entender o fenômeno de aparições. Primeira propriedade. O perispírito, apesar de ser semimaterial, uma substância bem diferente dessa substância da matéria bruta que a gente está acostumado, mas ele possui densidade. Zalmino Zimmermann, no seu livro Perispírito, explica isso perfeitamente. Ele diz: sendo considerado de matéria de natureza semimaterial, apresenta densidade.
propriedade relacionada com o grau de evolução do espírito. Então, quanto mais evoluído o espírito, menos denso vai ser o seu perispírito. E quanto menos evoluído o espírito, mais denso será o seu perispírito. Outra propriedade interessante do perispírito é a penetrabilidade. É uma propriedade em que o perispírito de mediana e de superior evolução não encontra dificuldade para atravessar a matéria do plano físico. Estamos aqui tendo a referência no nosso meio material, nosso plano físico aqui no planeta Terra. Um espírito passa tranquilamente, por exemplo, por uma parede, por uma porta, facilmente. Por quê? Porque o perispírito tem densidade, mas é uma densidade bem menor do que a da matéria grosseira, que permite facilmente ele penetrar, ele atravessar a matéria densa. E a terceira e última propriedade que nós vamos ver aqui hoje é a de visibilidade. O perispírito, para nós encarnados, o perispírito é geralmente invisível. Algumas pessoas com certas faculdades conseguem visualizar, certo? O perispírito de alguém, encarnado ou desencarnado, como ele realmente é. Mas, a princípio, para nós encarnados, ele é invisível. Mas ele pode se tornar visível. E aí é que a gente vai começar a entender melhor o fenômeno das aparições. Então, por enquanto, basta que a gente saiba. O perispírito pode se tornar visível, mesmo que, no geral, aos nossos olhos de encarnados aqui no planeta Terra, ele seja, no seu modo habitual, invisível. Agora vamos lá começar a falar das aparições. Bem, aparição nada mais é do que quando um espírito se torna visível. Certo? E Allan Kardec, na Gênese, no capítulo 14, famoso capítulo 14 que fala sobre fluidos, no item 35 nos explica, certo? Que quando o espírito quer se tornar visível, o espírito desencarnado quer se tornar visível, ele opera uma modificação na estrutura molecular do seu perispírito, a ponto de que ele se torne visível. Não sabemos direito como é essa mudança molecular. Nós sabemos é que com a atitude mental, com a intenção do espírito, ele opera essa mudança no perispírito a ponto de que ele se torne visível. Então, assim, o encarnado consegue ver um desencarnado. Essa aparição pode ter diversos graus. Ser apenas vaporosa e transmitir apenas uma vaga ideia do espírito, da sua aparência, ou pode chegar a um ponto de perfeição, de detalhes, de a gente conseguir ver o espírito perfeitamente, com todos
os seus detalhes fisionômicos. Agora, isso vai depender do grau, né? Inclusive, a aparição pode ser tão perfeita, tão realista, a ponto de se tornar tangível. Exatamente. Além de ver com riqueza de detalhes, a gente consegue perceber a tangibilidade do espírito. Ele se torna palpável. A gente pode apertar a mão dele, pode dar um abraço. E a princípio, como se a gente estivesse apertando a mão de um encarnado. Aí existem os mais variados tipos de aparições. As aparições mais frequentes são as vaporosas e, em menor número, as tangíveis. Agora vamos começar a falar das aparições de Jesus. Mas vamos ver assim. Antes, quem é Jesus? Jesus, basta que se fale, é um espírito totalmente evoluído. Um espírito puro, que já chegou nos mais altos níveis de evolução. E quando uma pessoa chega a um nível de espírito puro, acontece uma coisa interessante. A gente vê a explicação disso na Revista Espírita, de Allan Kardec. O espírito tem contato direto com Deus. Ele entra em contato com Deus como se fosse travar um diálogo com outra pessoa. Tal é o grau evolutivo que esse espírito alcançou. E Jesus, há muitos bilhões de anos, ele já chegou nesse nível. Ele tem uma bagagem moral irrepreensível. Ele também tem uma bagagem intelectual também irrepreensível. Basta que se diga que ele, com a permissão de Deus, construiu o planeta Terra. Exatamente. Construiu, ao longo dos bilhões de anos, o planeta Terra. Então é uma pessoa de alto poder intelectual, de conhecimento de como manipular os elementos primitivos do universo. Desses elementos primitivos do universo, obedecendo às leis divinas, claro, ele construiu o planeta Terra, tudo o que existe aqui. Então Jesus é um espírito que conhece tudo que existe aqui nesse planeta. Ele conhece a anatomia humana, ele conhece a psicologia humana, ele conhece a biologia, ele conhece filosofia, tudo que nós conhecemos aqui, ele já conhecia em muito mais alto grau, em muito maior profundidade, tal a sua intelectualidade. Então, se ele sabe disso tudo, claro que ele sabe manipular fluidos. Então, daí a gente deduz que ele tem total controle sobre o seu perispírito. Ele pode fazer o seu perispírito se adensar, se tornar visível, pela simples vontade e com total maestria. Então, agora falando especificamente das suas aparições, nós trouxemos aqui algumas para nós debatermos. E uma coisa interessante é que o fato das aparições de Jesus é tão forte que é trazido por todos os evangelistas.
E ainda mais, todos os evangelistas trazem relatos das aparições de Jesus e com detalhes. Não é nenhuma fala superficial, eles dão detalhes. E uma coisa que Kardec fez no seu estudo durante a codificação das obras básicas, como ele estudou sobre aparições, isso é um fenômeno normal da natureza, ele catalogou certas características das aparições, né? Mediante tantos os exemplos ao longo da humanidade e mediante tantos os exemplos da época dele, ele percebeu que as aparições tinham certas coisas em comum. Por exemplo, o espírito simplesmente aparece ou desaparece de surpresa, sem ninguém esperar. Mesmo que ele apareça nítido e tangível, é comum nas aparições o espírito simplesmente aparecer e desaparecer do nada. Uma coisa interessante é que uma aparição, dentro de um grupo de uma pessoa, aí nesse grupo alguns podem ver, outros não. Então isso é interessante de uma aparição e é bom que se saiba. O espírito aparece para quem quer. Então, numa reunião com 10 pessoas, por exemplo, o espírito pode aparecer tangível a apenas 5 deles. Esses 5 vão sentir, podem tocar, sentir, apalpar o espírito, e os demais não, veem nada. Então, quando o espírito aparece, ele aparece para quem ele quer. E muitas vezes é possível que o espírito apareça meio diferente, aí a ponto de não ser reconhecido. E uma característica interessante é que, geralmente, a linguagem do espírito perde a vivacidade de um ser corpóreo. Se eu estou vendo uma aparição, tudo bem, eu vou entender o que ele está falando. Mas a linguagem, a forma de se expressar, não vai ser idêntico à forma de se expressar de um encarnado. Porque ali é um espírito desencarnado, através da manipulação do seu perispírito, se fazendo visível. Mas não existe matéria densa ali, como nosso corpo. Não existe. Então é uma situação diferente. E geralmente as aparições causam um misto de surpresa e de medo. É bem compreensível, né? Bem, as aparições e os feitos de Jesus foram realmente, por muitos, coisas que não tinham crédito. Muitos foram os que não deram crédito, certo? Mas, ou por descrença mesmo, por descaso, ou porque não acreditavam, achavam que era algo sobrenatural, não acreditavam em milagres, não acreditavam que aquilo não era possível, então simplesmente não acreditavam. Mas, séculos depois, veio o Espiritismo, e o Espiritismo veio para explicar muitas coisas que não foram ditas, ou que foram ditas e não foram compreendidas. Então, o Espiritismo explica perfeitamente o fenômeno das aparições. A primeira das aparições, ao que tudo indica, está em João, no capítulo 20, foi quando Jesus apareceu a Madalena.
ela foi para o sepulcro, onde estava o corpo de Jesus, e ao aparecer lá, viu que o corpo dele não estava, viu 2 anjos e eles perguntaram: mulher, por que choras? Ela diz: é que levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Quando ela termina de dizer isso, Jesus aparece ao lado dela, do nada, instantaneamente. Aí ele diz: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela pensou que era um jardineiro e travou o diálogo com ele, dizendo: Senhor, se foste tu quem tirou o corpo do meu mestre, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Ela pensou que ele, por ser jardineiro, tivesse tido acesso ao sepulcro e tivesse retirado o corpo de Jesus de lá. Foi o pensamento automático, instantâneo que ela teve. Mas quando Jesus diz Maria, quando ela diz o seu nome, Maria, ela percebe que é Jesus. E diz, Rabone, quer dizer, meu Senhor. E Jesus prontamente lhe diz, não me toques, porquanto ainda não subi para o meu Pai. Vai ter com os meus irmãos e dize-lhes da minha parte, suba meu Pai a vosso Pai, a meu Deus e a vosso Deus. E ela foi encontrar-se com os discípulos para dizer da mensagem. Então, nesse momento, a gente percebe claramente as características de uma aparição fluídica. Não era o corpo físico de Jesus. Jesus não ressuscitou. Ele apareceu fluidicamente. Então, a gente, pelo estudo de Kardec, percebe nesse texto que a linguagem de Jesus carece da vivacidade de um ser corpóreo e que ele se apresentou com a aparência que o não torna reconhecível, que não o torna reconhecível. Coisa comum nas aparições. Né? Quando Maria Madalena volta-se, vê Jesus de pé sem saber que fosse ele, como está no versículo 14. Outra característica que a gente percebe é que Jesus fala em tom breve e sentencioso. Isso é normal nas aparições. A fala rápida. E foi isso. Ele primeiro fala Maria e depois que ela percebe que é ele, diz logo, não me toques. E dá uma orientação para ela, para que ela vá ao encontro dos demais discípulos e diga que ele voltou. Então, é uma fala rápida. Isso é uma coisa característica das aparições. E lógico, como toda aparição, a presença de Jesus causou surpresa, né? A próxima aparição a gente vai encontrar em Lucas, no capítulo 14. Lucas, capítulo 24. Capítulo 24. 2 dos discípulos de Jesus estavam indo para um lugar chamado Emaús. E que era um pouco distante de Jerusalém. Isso era mais ou menos no 3º dia da sua morte. E eles estavam conversando sobre o que estava acontecendo, sobre o que tinha acontecido de Jesus. E no caminho, ao longo dessa conversa, Jesus aparece repentinamente e se junta a esses 2 discípulos. Eles não percebem que é Jesus. Olha aí já o primeiro aspecto que denota uma aparição fluídica.
Eles não perceberam logo de imediato que era Jesus. E começou-se a travar um rápido diálogo. Jesus percebeu que eles estavam tristes e pergunta: por que estão tristes? Do que vocês estão falando? Por que vocês estão tristes? E eles dizem: você não está sabendo do que aconteceu? Jesus, um grande profeta, foi morto, crucificado. E nós pensávamos que ele era o nosso Salvador. Então Jesus começa a orientar de forma rápida, concisa. Ele diz: vocês não sabem que era necessário que isso acontecesse ao Cristo? Isso não está nas Escrituras desde os tempos de Moisés. Por que vocês se surpreendem? E eles foram caminhando, chegaram em Emaús, e chegando lá, pararam, sentaram-se para fazer uma refeição. E, na hora da refeição, certo, Jesus pega o pão, abençoa esse pão, dá um pedaço a cada um desses dois discípulos e simplesmente desaparece. Olha aí outra característica. O Espírito simplesmente desaparece do nada. Então, pela forma que ele abençoou o pão e pelo fato dele ter sumido rapidamente, eles perceberam que era Jesus. Então aí se surpreenderam. E surpresos voltaram para Jerusalém assim que puderam, para falar para os outros discípulos sobre essa experiência. Só que, chegando lá, em Jerusalém, eles já encontraram os apóstolos falando disso. Que Jesus tinha aparecido, Madalena já tinha falado para eles. E Jesus também já tinha aparecido para Pedro. Então, eles apenas entram na conversa e dizem: olha, nós também vimos Jesus. E explicaram como é que foi o processo. E no meio da conversa, do nada, Jesus aparece. Então vejam só. Apareceu do nada. Né? E diz, aí ele fala para todos. E diz: não tenham medo, porque eles se assustaram. Certo? E pediu para que olhassem para os pés, pediu para que o tocassem, para que eles percebessem que realmente era ele. Para que, apalpando as feridas de Jesus, eles não tivessem dúvida de que era o próprio Jesus. Então, nesse momento, aí acontece uma aparição tangível. Certo? Uma coisa interessante, logo depois disso, Jesus pergunta se tem algo de comer. E eles deram peixe assado e um favo de mel. Jesus come um pouco e o restante distribui para os outros, para os apóstolos e discípulos que estavam ali. E explica que isso era necessário que acontecesse, que estavam nas escrituras sagradas e que as escrituras teriam que ser cumpridas. Era uma coisa inevitável. E que eles deveriam até ficar felizes com isso, porque era a vontade de Deus. Ele dá algumas orientações e depois desaparece, né? De surpresa. No versículo 36 do capítulo 24 de Lucas, a gente vê isso bem claro. Enquanto confabulavam, Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: a paz seja convosco. Sou eu, não vos assusteis.
Aí a gente vê claramente, no meio de uma conversa, ele aparecendo assim, repentinamente, né? Algo que causa realmente uma surpresa e até dá medo. Por isso que Jesus diz: sou eu, não vos assusteis. Aqui cabe uma observação que Jesus come, né, um peixe assado com mel. Mas é bom explicar essa parte, que o espírito desencarnado não precisa se alimentar de nada material do que a gente se alimenta. Então ali parecia que Jesus estava se alimentando, ingerindo na verdade o peixe e o mel, mas eram só aparências, eram manipulações fluídicas para impressionar os seus discípulos. Ali, do mesmo jeito que o espírito aparece e desaparece, aquilo dali, a matéria, o mel e o peixe, pode ser manipulado também de uma forma que eles possam desaparecer. Só não podemos entrar aqui em detalhes, mas isso é possível. E Jesus, sabedor das leis que regem os fluidos, poderia fazer isso em qualquer momento, qualquer instante que quisesse. E foi o que aconteceu. E a aparição mais marcante, né, que talvez a mais conhecida, é a de Tomé. É isso que recebeu a notícia, né? Quando Jesus começou a aparecer, os apóstolos disseram que ele tinha aparecido e já estavam felizes com isso. E ele diz, assim de forma bem incisiva: se eu não vi nas suas mãos as marcas dos cravos que as atravessaram, e não puser o dedo no buraco feito pelos cravos, e minha mão no rasgão do seu lado, não acreditarei absolutamente. Então, 8 dias depois, Jesus apresentou-se. Eles estavam num lugar fechado e do nada Jesus aparece dentro desse lugar que eles estavam. Mas uma característica de uma aparição perispiritual. Do nada, no recinto fechado, o espírito instantaneamente aparece. Ele aparece e fala logo com Tomé: a paz seja convosco. Tomé, põe aqui o teu dedo e olha nas minhas mãos. Estende também a tua mão e mete ao meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé lhes responde: meu Senhor e meu Deus. Então aí, realmente, Tomé acreditou. E daí é que surgiu, né? Só acredito vendo. Foi a partir dessa passagem de Tomé. E assim fez. E assim Jesus o fez. Se tornou tangível para que ele pudesse tocar nas suas chagas e poder acreditar. Existem outras aparições, certo? Mas agora, a lição que isso nos traz, certo? Nosso objetivo aqui hoje foi falar disso, mas a lição que isso nos traz. Uma coisa interessante, queridos irmãos. Nos evangelhos, temos diversos feitos grandiosos de Jesus. Cura. Temos multiplicação de pães, de peixes. Infinitas curas instantâneas. Pessoas enxergaram. Pessoas cegas passaram a enxergar. Pessoas paralíticas passaram a andar. Mas o maior dos feitos de Jesus não foi apenas a cura, a multiplicação de alimentos.
Kardec nos diz com muita propriedade: o maior milagre de Jesus, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que seus ensinos produziram no mundo. Repito, a revolução que seus ensinos produziram no mundo. Foram as consequências dos seus ensinamentos. E que consequências são essas? Reforma íntima. Os ensinos de Jesus, de caráter totalmente moral, são ensinos profundos que tocam a alma e que, com certeza, nos fazem mudar. Mudar para melhor, uma mudança positiva. São ensinos que nos fazem ver a vida com outros olhos. São ensinamentos que nos fazem ver o nosso irmão, o nosso próximo com os outros olhos. São ensinos que fazem com que a gente passe a conviver melhor com as pessoas. A gente se aflige menos perante as dificuldades. Adquire calma, tranquilidade para ajudar o semelhante e superar as dificuldades, como nesse momento de pandemia que estamos passando. E Kardec diz mais: se em vez de princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, Jesus apenas houvesse legado à posteridade alguns fatos maravilhosos, talvez hoje mal conhecessem de nome. Se Jesus não tivesse dado os seus ensinamentos e os seus exemplos, se Jesus tivesse feito só curas e multiplicações de alimento, se ele tivesse só feitos como levitar perante as águas, talvez hoje não seria lembrado como ele realmente foi lembrado. Quando se fala de Jesus, pode ver que a gente sempre faz menção a um dos seus ensinamentos. É muito mais fácil a gente falar de Jesus e comentar algum dos seus ensinamentos do que algum dos seus milagres, que são coisas profundas que tocam a alma do ser humano e fazem com que ele mude. Quantas e quantas pessoas ao longo desses séculos não mudaram de comportamento para a melhor por conta dos ensinamentos de Jesus? Cada um de nós conhece alguma pessoa que mudou por conta dos ensinamentos de Jesus. Não importa a religião. O importante é perceber que os ensinamentos de Jesus proporcionam isso, uma mudança íntima. Então, concluindo nossa explanação, nós temos aqui alguns ensinamentos muito válidos para a vida toda e que valem a pena ser levados à reflexão nesse período difícil de pandemia, que mudou totalmente a nossa rotina. Primeiro, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Viver um dia de cada vez. Jesus já alertou. E nesse período difícil que estamos passando, realmente precisamos colocar isso em prática. Viver um dia de cada vez. Nesse período de pandemia, onde a tendência natural é o medo, é a ansiedade vir à tona, se a gente seguir o ensinamento dele, não, vamos viver um dia de cada vez. Vamos buscar fazer o melhor que eu posso hoje. Amanhã eu renovo minhas energias e vejo o que eu vou poder fazer de melhor. Mas hoje
apenas hoje, o que eu posso fazer de melhor para mim e principalmente para o meu próximo? Como eu posso contribuir? Buscai o reino de Deus e toda a sua justiça, e todo o restante vos será acrescentado. Vejam só, buscar o reino de Deus, ou seja, se aproximar das suas leis, dos seus ensinamentos. Isso é o primeiro passo. Ficar por dentro das leis de Deus. Andar corretamente pelas leis de Deus. Todo o resto vos será acrescentado. Aí entra a questão da lei de ação e reação, causa e consequência, onde a gente busca coisas boas, recebe coisas boas. Se a gente faz coisas positivas, a gente recebe coisas positivas. Então, se a gente anda de acordo com os ensinamentos de Jesus, buscando o reino de Deus, buscando a sintonia com o alto, com certeza Deus vai suprir a todos nós em todos os momentos. E o último, para a gente terminar a nossa explanação, é: meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Isso em qualquer época. Mesmo nesse momento de pandemia, de isolamento, a gente tem que lembrar de que o amor não tem fronteiras físicas. A gente tem que fazer o esforço, fazer nossas preces, fazer boas leituras e lembrar também dos outros. Uma ligação, uma prece para algum amigo, saber como ele está, sempre desejar o bem. Não é porque estamos num momento de isolamento social que vai deixar de existir o amor dentro da gente, não. Muito pelo contrário, nesse momento é que temos que mostrar, dar o testemunho, mostrar esse amor através de atitudes simples. A gente pode fazer uma ligação, uma videochamada, a gente pode entrar em contato, perguntar como está, até mesmo pelo zap, não perder o contato. Dizer, poxa, eu estou sentindo saudade de você, eu quero bem a você. Quando a gente puder se aproximar fisicamente, eu vou dar um abraço em você, eu vou querer conversar com você. Pensemos nisso, meus irmãos. Podemos e devemos colocar os ensinamentos de Jesus na prática. Sempre colocar os ensinamentos de Jesus em prática. Agradecemos então a todos que nos assistem. Desejamos muita paz, muito amor, que a paz de Jesus envolva a todos nós. Para concluirmos, como de hábito, vamos para a nossa prece de agradecimento. Pai de infinita bondade, te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade, onde podemos trabalhar um pouco das tuas leis, onde podemos trabalhar um pouco dos ensinos do Mestre Jesus. Nos ampara, Senhor, nesse momento delicado que a humanidade passa. Nos envolve no teu amor, na tua paz, em todos os instantes. Fica conosco hoje e sempre.